um vídeo mais longo do que o convencional para a gente falar um pouco sobre o que o livro Pai Rico, Pai Pobre tem a ver com o mercado imobiliário americano. Provavelmente você já ouviu falar desse livro. Ele já vendeu mais de 40 milhões de exemplares no mundo e continua sendo um dos livros mais conhecidos sobre educação financeira. Mas eu só fui entender de fato o que ele representa depois de estudar o mercado imobiliário americano com mais profundidade. E aí sim eu realmente entendi por que ele faz tanto sucesso. E eu acredito que isso aconteceu por um motivo muito simples. O livro foi escrito por um americano dentro de uma realidade econômica muito diferente da nossa aqui do Brasil. Quando a gente entende o mercado de lá, vários ensinamentos do livro deixam de ser apenas teoria e passam a fazer muito mais sentido. Por isso, eu vou compartilhar aqui com vocês alguns dos principais aprendizados que eu tirei desse livro e como ele se conecta com o mercado imobiliário americano. Vamos lá? O primeiro ensinamento, na verdade, é sobre comprar ativos e não apenas patrimônio. Essa talvez seja a frase mais famosa do livro. Kiyosaki diz que ativos colocam dinheiro no bolso, passivos retiram dinheiro dele. É uma definição muito simples, mas muito poderosa também. Isso muda completamente a forma de olhar um imóvel. Nem todo imóvel é um ativo. Se ele só gera despesas, ele pode estar muito mais próximo de um passivo. Agora imagine um imóvel comprado especificamente para gerar renda através de aluguel ou através de equity. Nesse caso, ele começa a produzir receita. Percebe a diferença? Você deixa de comprar apenas uma casa, você passa a comprar uma fonte potencial de renda. E esse foi o primeiro conceito que mudou minha forma de enxergar e entender o livro. Um segundo ponto é fazer o dinheiro trabalhar por você. Esse talvez seja o ponto onde o mercado americano mais chama atenção. Imagina só um imóvel de 300 mil dólares. Em muitos casos, investidores conseguem financiar esse imóvel dando 25%, 30% de entrada e o restante faz o financiamento junto a um banco americano. Depois que esse imóvel é alugado, a receita do aluguel pode cobrir totalmente as despesas de financiamento e outras despesas recorrentes da operação, como impostos, seguro, condomínio e até administração. E isso eu estou dizendo que pode, porque depende da região, depende do valor do aluguel, depende das despesas e também da qualidade da compra. Não existe uma fórmula mágica, gente. Quando essa conta fecha, acontece exatamente aquilo que o livro descreve. Ou seja, você começa a ter um ativo ajudando a gerar recursos para sustentar toda a operação. Um outro ensinamento fala sobre alavancagem inteligente. Esse é um conceito que assusta muita gente, mas quando a gente utiliza de forma correta, pode ser extremamente interessante. Vamos voltar ao mesmo exemplo do imóvel de 300 mil dólares. O investidor investiu apenas, vamos usar aqui, 75 mil dólares de entrada. Isso significa que você controla um patrimônio muito maior do que o capital que você investiu, ou seja, os 300 mil dólares. É claro que isso aumenta tanto o potencial de retorno, quanto também o risco. Se o imóvel valorizar, você participa dessa valorização sobre o imóvel inteiro, mesmo dando só um percentual de entrada. Se ele desvalorizar, a lógica é exatamente a mesma. Por isso, a alavancagem nunca deve ser confundida com aposta. Ela exige análise, planejamento e responsabilidade. Um outro ponto importante é sobre o poder do equity. E o equity é um conceito muito comum no mercado americano e pouco conhecido por muitos brasileiros. Imagina novamente o mesmo imóvel de 300 mil dólares. Todos os meses, quando a prestação é paga, uma parte reduz o saldo da dívida. Ao mesmo tempo, o imóvel pode valorizar ao longo dos anos. Esses dois movimentos fazem surgir o chamado equity. Traduzindo da forma mais simples possível, é a diferença entre quanto o imóvel vale hoje e quanto você ainda deve ao banco. Ou seja, é o patrimônio que você efetivamente construiu dentro daquele imóvel. Na minha opinião, esse é um dos conceitos mais interessantes e importantes do mercado imobiliário americano. Um outro ensinamento do livro diz que patrimônio pode ajudar a comprar mais patrimônio. Depois de alguns anos, muitos investidores acumulam um bom equity. Dependendo das condições do mercado, das regras do banco e da situação financeira do proprietário, pode ser possível refinanciar esse imóvel, acessar parte do patrimônio e utilizar esse recurso como entrada para adquirir um novo imóvel. Percebe que isso não significa receber dinheiro de graça. Você estará contratando uma nova dívida, mas isso pode permitir que um patrimônio ajude a comprar um outro patrimônio. E é exatamente essa lógica de construção gradual que aparece diversas vezes na filosofia do livro. Um outro ensinamento fala para não comprar imóveis, comprar boas operações. Esse talvez seja um dos erros mais comuns do investidor. As pessoas se apaixonam pelo imóvel, pela fachada, pela piscina, pela decoração. Mas o investidor deve fazer exatamente o contrário. Ele primeiro olha os números.
Existe demanda para o aluguel? Quanto custa manter esse imóvel? Qual será o fluxo de caixa? Como está a economia daquela região? É uma região de expansão, de crescimento? Qual o potencial de crescimento daquela região? Os números fazem sentido? Se a resposta for não, talvez aquele imóvel seja lindo, mas não seja um bom investimento. E essa é uma diferença enorme entre o comprador por emoção e quem compra para investimento. E o sétimo e último ensinamento que eu vou compartilhar aqui é que educação financeira vale mais do que dinheiro. Esse é o verdadeiro ensinamento do livro. Pai Rico, Pai Pobre nunca foi um livro sobre imóveis. Também nunca foi um livro sobre enriquecer rapidamente. Ele é um livro sobre aprender a pensar como investidor. E os imóveis são apenas uma das ferramentas possíveis. Quando eu comecei a estudar o mercado americano, percebi que muitas estratégias descritas no livro existem porque lá há um sistema de crédito imobiliário consolidado, financiamento de longo prazo e uma cultura muito forte de investir em ativos. Isso não significa que qualquer imóvel nos Estados Unidos é um bom investimento, muito menos que investir lá seja fácil. Significa apenas que existe uma ferramenta que, quando utilizada com conhecimento e responsabilidade, pode ajudar muito na construção de patrimônio ao longo do tempo. E talvez essa seja a maior lição de todos. Patrimônio não se constrói comprando qualquer imóvel. Patrimônio se constrói comprando ativos de qualidade, com análise, estratégia e visão de longo prazo. E esse, para mim, continua sendo o maior ensinamento do Pai Rico, Pai Pobre, quase 30 anos depois da sua publicação. Então, gente, eu quis fazer esse comparativo entre o livro e o mercado imobiliário americano justamente para entender que os conceitos podem ser aplicados lá nos Estados Unidos porque é um sistema totalmente diferente do nosso. É uma forma inteligente de se pensar e por isso que o autor do livro acumulou tanto patrimônio assim ao longo dos anos, principalmente quando atuou diretamente no mercado imobiliário. Beleza? Um abraço!